O Visão 360 está no ar. Muito obrigado pela sua companhia aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Vamos à pauta de hoje? As principais tendências do varejo global, apresentadas na NRF 2026, em Nova York. Seus impactos para os pequenos negócios. Tecnologia, inteligência artificial, experiência do cliente e o papel do fator humano apontam os caminhos do varejo do futuro. Como essas mudanças afetam o empreendedor brasileiro? Quais os desafios e oportunidades para quem empreende? Para analisarmos este cenário, o Visão 360 recebe Augusto Martinenko, gerente de competitividade setorial do Sebrae RS. Augusto, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre a NRF e as tendências, que vão impactar os varejistas do nosso estado, tenho dúvida, de todo o Brasil. E que já virou uma rotina essa comitiva, que é conduzida pelo Sebrae e que vai nesse grande evento NRF, que é realizado todos os anos nos Estados Unidos. Bom, antes vamos às notícias do Momento 360. O IGPM, conhecido como inflação do aluguel, registrou alta de 0,41% em janeiro, após leve queda em dezembro. Apesar disso, o índice acumula retração de 0,91% em 12 meses, marcando o terceiro recuo consecutivo. As principais pressões vieram do minério de ferro, tomate, educação e gasolina. Mesmo com o acumulado negativo, não há garantia de redução nos reajustes dos aluguéis. E uma pesquisa da Universidade de Oxford indica que metade da população mundial poderá enfrentar calor extremo em 2050, caso o aquecimento global ultrapasse 2 graus centígrados em relação aos níveis pré-industriais. Atenção, isso significa sinal de alerta, tá? Brasil e outros países tropicais estão entre os mais vulneráveis, ao lado de nações populosas da Ásia e da África. Regiões frias também sofrerão impactos severos. Especialistas alertam para riscos, principalmente à saúde, educação, agricultura. Agora, dá para dizer que, de uma forma geral, todos os setores, todas as pessoas são afetadas. Fechando o Momento 360, o ministro Wellington Dias afirmou que a Polícia Federal investiga a disseminação de notícias falsas sobre programas sociais como o Bolsa Família. As fake news teriam o objetivo de confundir e manipular beneficiários. Segundo ele, espalhar boatos que causem prejuízo ou risco significa crime e denúncias podem ser feitas pelo Disque Social 121. Portanto, telefone 121 para receber denúncias em relação a este assunto. Vamos ao intervalo, em seguida voltamos no Momento 360 para falar das novidades, o que a nossa comitiva gaúcha viu lá nos Estados Unidos no NRF, o maior evento global do varejo. Em seguidinho a gente volta. As principais tendências do varejo global foram apresentadas na NRF, o maior evento do varejo global. Para falarmos sobre este assunto, recebemos
Hoje, aqui no Visão 360, o Augusto Martinenko, gerente de competitividade setorial do Sebrae RS. Augusto, em primeiro lugar, já virou rotina, né? Vocês do Sebrae irem com uma comitiva para os Estados Unidos para acompanhar este grande evento. Como é que funciona isso? Essa é a nossa 13ª NRF. E, de fato, né, sendo o principal evento do varejo, onde se apresentam as tendências do que vem pela frente, o que vai influenciar os lojistas e os varejistas no geral, nós levamos empresários gaúchos para se conectarem a essas tendências. Então, desde a primeira edição, nós levamos varejistas aqui do Rio Grande do Sul para se conectarem a esse conteúdo e, principalmente, virem para cá e implantarem aquilo que eles viram aqui nas suas atividades, nos seus negócios. Então, essa já é uma jornada que a gente vem fazendo ao longo do tempo e cada ano a gente vem descobrindo elementos diferentes, né, que vão impactando diretamente na vida dessas lojas. Bom, mais do que mudanças, é exagero falar em transformações? Não é. Ainda mais no momento que a gente vive, né? Essa foi uma NRF que a gente sinalizou que ela foi uma NRF pé no chão. A gente, no ciclo anterior, no ano passado, se falou muito sobre inteligência artificial, mas falou sobre tecnologia, falou como ela revolucionaria os negócios, mas não se deu tanta ênfase no como ela faria isso. E em 2026 foi diferente. A gente viu aplicações práticas, a gente viu momentos específicos que ela já vem sendo utilizada e que ela vai poder ser utilizada numa escala maior para transformar os negócios. Então, esse ano ficou claro como, por exemplo, uma tecnologia como inteligência artificial, de fato, vai transformar, né, esses negócios. Só para tirar uma dúvida, a comitiva deste ano foi numerosa? Nós tivemos mais de 50 empresários participando de todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso que eu ia perguntar, de todo o território gaúcho? De todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos Sebrais de outros estados que também fazem essas comitivas, mas o Rio Grande do Sul ele lidera pelo número de empresas que a gente leva e também, né, por toda a estrutura que se possibilita que esses empresários se conectem. Desde a feira até as visitas técnicas em grandes lojas de Nova York, justamente para ver na prática, né, esses conceitos que são vistos na feira sendo aplicados diretamente no varejo. Quer dizer, tem o evento, tem a feira em si, que vocês levam os participantes, mas tem essa condução, digamos, esse passeio guiado por empresas para ver na prática, é isso? E esse é o momento que os empresários mais gostam, né? Porque quando tu ouve alguém falando sobre um conceito, tu imagina ele. Agora, quando tu vai numa operação e vê ele na prática sendo aplicado, depois eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses exemplos, é diferente, porque daí isso te gera a possibilidade de entender o que está dando certo, o que eventualmente para o teu negócio não faz tanto sentido. Então, sempre que tu vê na prática a aplicação, é algo que o empresário gosta e que ajuda ele a colocar em prática depois. Bom, e assim, se a gente pudesse resumir, o que mais chamou a atenção? Teve 3 aspectos, eu acho que chamam muito a atenção. Primeiro, que a relação de compra e venda, ela vai se estabelecer através de um processo de conversação. E isso a IA tem um papel muito importante na jornada. Logo, quando tu vai num restaurante, tu pega um cardápio e escolhe aquilo que tu quer através de uma oferta que está sendo feita por aquele estabelecimento. Imagina a possibilidade de tu conversar com uma inteligência artificial e tu sinalizar aquilo que tu está com mais vontade de consumir, ou as características do grupo que tu está naquela mesa e que querem consumir determinado elemento. E ele poder te mostrar aquilo que está disponível, já alinhado com o que tu está procurando. Talvez no cardápio tu não queira virar 10 páginas vendo as opções, afinal tu já escolheu na tua cabeça o tipo de comida que tu quer. E através de uma conversação tu poder estabelecer uma relação de escolha e de oferta desse restaurante para ti de forma mais assertiva. Então, espera-se que a conversação seja um modelo de conexão entre quem está comprando e quem está vendendo. E aí a gente teve a oportunidade de ver uma série de pilotos que estão sendo aplicados, principalmente nos Estados Unidos. Nós vimos uma pizzaria no qual fez um convênio com o Google e o pedido que tu faz de pizza, por exemplo, ele é através de uma conversa. Qual pizza tu gostaria? Olha, eu gostaria de uma pizza que tenha queijo, mas que não tenha cebola. Eu estou com as minhas 3 filhas e a minha esposa. E eu quero que essa pizza ela chegue aqui em casa em até 50 minutos.
E ele te diz, bom, dentro do que tu está pedindo, nós temos essas opções aqui. E aí tu tem uma infinidade de alternativas. Aí tu oferta pizza de sobremesa, aí tu traz uma promoção que talvez não fosse ser dita pelo vendedor, pelo atendente, ou que não tivesse no cardápio. Então, tu interage diferente com aquela marca e com aquele negócio. Esse é só um exemplo de como a conversação, e aí a inteligência artificial viabiliza isso, acho que vai mudar a forma como a gente se conecta com esses negócios. Pois é, isso aí, olhando o Augusto, né, dar esse relato, a gente pode achar que, não, isso aí é um futuro muito distante. Não é tão distante, né? Nada. Se já está sendo usado como piloto lá? Nada. Ele está sendo testado e o CEO da Google, ele falou que até o final de 2026, a transação vai poder ser feita nessa conversa. Ou seja, por essa interação com a inteligência artificial, eu vou poder pagar dentro da conversa. Ele vai dizer, olha, então tá, o teu pedido deu R$150. Tu quer debitar ou tu quer no débito ou no crédito no teu cartão? Ou tu prefere fazer no Pix? E aí tu vai dizer, olha, eu prefiro fazer no Pix. Tá bem, então eu vou já fazer essa operação diretamente no teu banco. Quando a gente leva o fechamento dessa venda para dentro da conversa, a gente tira um momento de ruído na compra que é muito significativo. A hora que eu vou pagar é onde no online as pessoas deixam a compra no carrinho, é onde no ambiente físico tu cria aquele ambiente desconfortável para quem às vezes está interagindo. Então, esse elemento ele está muito próximo de acontecer numa estrutura de escala significativa. E o investimento, isso que eu ia perguntar. Ele é mínimo. E são ferramentas que já são disponíveis daqui a pouco e dentro de uma base de cálculo que vai ser acessível. Sem dúvida. Hoje tu já tem, né, exemplos de inteligência artificial como o ChatGPT, o Gemini da Google, e essas estruturas já estão prontas para fazer esse tipo de oferta. A empresa vai fazer um investimento para ter essa estrutura dentro do seu canal de venda? Vai, mas é um investimento pequeno e que, de fato, promete transformar. Porque além de não precisar ter scripts específicos, isso já vai estar pré-estabelecido, tu vai ajudar que o vendedor, que o atendente se concentre de fato na necessidade que aquele cliente está trazendo. E não talvez numa oferta de um produto que ele não queira ou numa sinalização de condições que já vão estar ali pré-estabelecidas. Então, o investimento ele tende a ser pequeno, é algo que está muito próximo da gente, e que em 2026 promete ser uma mudança relevante no varejo americano, e eu não tenho dúvida que logo vai ser aqui também no Brasil. Porque é inegável que o que acontece lá ecoa no restante do mundo. Sem dúvida, ele é um ambiente de teste, né? Uhum. Em Nova York existem muitas flagships, que são grandes lojas conceito, que testam determinados elementos, seja de produto, de estratégia de atendimento, de oferta. Então, eles utilizam aquele ambiente para testar determinados elementos e depois vão replicar para o resto do mundo. E o Brasil, cada vez menos aquele delay que nós tínhamos entre o que acontecia lá e o que acontece aqui, cada vez ele é menor. Lá se testa, logo que se cria uma consciência e um entendimento que aquilo é adequado, ele já vem para cá e isso Quanta já diferença, né? Uma vez era lançado o iPhone lá e a gente ficava esperando, quando é que vem para cá? Não, as coisas hoje, e graças à tecnologia, as coisas são muito rápidas. Mas, já que você estava presenciando essa feira, no mercado que é, sem dúvida nenhuma, o mais competitivo do mundo, como é que está essa relação de vender online e vender numa loja física, por exemplo? O que vocês apreenderam do que vocês viram lá e que dá para imaginar que vai acontecer? Glauco, fica cada vez mais claro, né, que o online ele serve para transacionar. Ou seja, eu quero comprar uma camisa azul, eu vou no online, eu procuro camisa azul, eu vejo o preço, a condição, comparo e compro. No presencial, cada vez mais a loja física ela vai ser um espaço de experiência, de atenção ao cliente. Por vezes, eu não sei se é a camisa azul que fica mais adequada a eu utilizar. Eu quero ir num lugar onde eu possa experimentar as camisas, onde eu possa conversar com alguém que me diga qual é a melhor camisa
dentro do meu biotipo, dentro das minhas características. Eu quero uma camisa que talvez seja fácil de passar, ou eu quero uma camisa para uma determinada atividade. E é aí que a loja física, ela cria um ambiente de atenção a esse cliente. Ela cria um ambiente onde ela vai conversar, vai ajudar o cliente a tomar uma decisão. E aí eu não tenho dúvida que passa não só por ser uma transação de compra, mas sim uma consultoria, uma conversa, um alinhamento sobre aquilo que o cliente quer e aquilo que aquela marca está propondo. Então, essa eu acho que vai ser cada vez mais a diferença entre o online e o físico. O físico é um lugar de atenção, de acolhimento, onde o cliente quer lá ter experiência, quer usufruir daquele ambiente. E no online, para aquela compra que tu já sabe o que tu quer e que tu só quer fazer uma transação, na maioria das vezes, pagando menos por aquele item. Bom, então aquela declaração assim de que a loja física vai desaparecer, não é bem assim. Pelo contrário, a loja física cada vez vai ser mais significativa pensando na experiência e atenção do cliente. A gente vive uma sociedade que cada vez está mais cansada, cada vez está mais estressada, cada vez espera ter conexões verdadeiras e genuínas. No online, tu potencializa isso, tu ganha tempo, tu tem agilidade. E é numa loja física, é num ambiente físico que te proporcionará esse momento para te poder te conectar àquilo que é real, para que tu possa descansar, para que tu possa ter uma experiência genuína de compra e não só de transação entre um produto e o dinheiro que tu está entregando. Eu acho também, aí já é um achômetro, tá? Que dependendo do setor, as coisas vão mais ou menos céleres, né? Por exemplo, esses dias eu estava acompanhando a quantidade de gente que passou a comprar suprimento, comprar comida, enfim, coisas de supermercado de forma online. Porque ali, geralmente, você já conhece o produto, já teve a experiência anterior, né? Eu já sei que a farinha tal é a farinha tal, que o arroz tal, né? Que não é o caso de uma roupa. E talvez isso explique também por que vai ser muito mais rápido a expansão, por exemplo, da venda online, por exemplo, de supermercado. Perfeito. E tu sabe que tu tens razão, né? Tem determinados segmentos que tu tem essa capacidade de gerar esse ambiente de experiência maior do que outros. Mas lá em Nova York nós visitamos o Eataly, que é um mercado que congrega várias operações de alimentação. E lá eu achei algo fantástico. Numa determinada ilha, uma ilha bem central, eles vendiam os produtos, mas tu tinha um chefe de cozinha ensinando a utilizar aqueles produtos. Então, durante todo o dia, ele tinha oficinas para ti aprender a fazer o arroz, a fazer a massa, utilizar a carne, o camarão e assim por diante. Então, quando a gente fala que um ambiente físico ele não é só para transacionar, não é só para te comprar o arroz, a massa, o feijão, é para tu criar uma experiência, para que esse cliente possa ir lá e ele opte por comprar de ti naquele momento, porque ele está no lugar certo, onde tu criou a experiência para que ele possa aprender, para que ele possa exercitar e, por fim, degustar nesse exemplo. Sim. E, por fim, comprar o produto. Sabe, Augusto, que pegando esse gancho, esses dias eu vi uma notícia que me deixou... Eu sou papagaio velho também, não sou novo na coisa e talvez por isso eu tenha ficado tão surpreso. A Amazon fazendo entregas através de drones. A entrega completamente automatizada de produtos que você compra e quer receber em casa e a forma de entregar é através do drone. Isso denota o quanto está se investindo também na logística, porque não é só aquela questão, vou começar a vender online, vou vender celular. Sim, mas tem que pensar em toda a cadeia, tem que pensar na entrega, né? Perfeito. A gente está muito longe no Brasil de ter esse potencial, na sua opinião? Eu acho que a gente tem questões regulatórias, né, que precisam se avançar para que se consiga viabilizar de fato, né, uma entrega, por exemplo, por drones. Mas como necessidade e conceito, nós estamos muito perto. Nós já temos os drones, nós já temos mecanismos de tecnologia que permitem, né, com a capacidade de entregar no lugar certo de forma rápida. Nós temos consumidores que consomem esse tipo de entrega. Então, acho que tem questões ainda
legais e regulatórias que são importantes serem avançadas para que se permita fazer esse tipo de atividade. E aí, né, Glauco, tu me dá a chance de fazer um contraponto ao que eu comentei antes. Ao mesmo tempo que tu tem as lojas físicas criando esse espaço de experiência e de atenção ao cliente, tu vai ter o varejo online precisando cada vez ser mais eficaz. Afinal, senão a disputa é só pelo preço. Se a minha camisa azul custa R$100 num lugar e 90 no outro, qual que tu vai comprar se as condições forem iguais? Por óbvio, no de 90. Então, a capacidade de ter uma entrega facilitada, de tu realizar aquilo que tu prometeu para o cliente. Se era para entregar na quarta-feira à tarde, entrega na quarta-feira à tarde. Tu combinou isso com o teu cliente. Se tu tem um meio de pagamento que tu estabeleceu, que ele não dê problema, que isso seja uma experiência adequada. Então, a questão de logística que tu traz, ele é um composto importante, no online principalmente, para que as pessoas que estão comprando no online e que boa parte das vezes vão querer preço e agilidade, sejam atendidos com esse exercício. Só tirar uma dúvida aqui, porque nós estamos falando principalmente do nosso quintal aqui, né, Rio Grande do Sul. Estamos falando do Sebrae RS, da missão do Sebrae RS nesta feira, neste grande evento dos Estados Unidos. O nosso comportamento, ele replica o que acontece no Brasil? O gaúcho, ele não é mais refratário a esse tipo de, por exemplo, comércio online, as novas tecnologias. Nós estamos dentro do contexto, completamente ou não? Tu lembra que antigamente a gente sempre dizia assim, né? Para uma marca querer testar para ver se vai dar certo no Brasil, ela começa aqui pelo Rio Grande do Sul. Se der certo, ela sobe. Tu sabe que, assim, a gente tem um pouco de verdade nisso, mas tu vai ter sempre uma característica na implantação de novas tecnologias, novos produtos, que vale para o Rio Grande do Sul. Tu tem normalmente entre 10% e 15% de clientes que eles querem ser os primeiros a testarem. Ele quer muito ser o primeiro a testar uma entrega por drone, porque ele gosta ele gosta do novo, da inovação, de testar esses elementos. Tu vai ter uma parcela bem mais significativa, vai lá, 65% para a gente fechar os 80%. 65% eles vão consumir depois que alguém diz que é bom. Depois que esses consumidores iniciais testaram e disseram, pô, dá certo mesmo fazer isso. Nesse 65 está o Glauco, de repente. O Glauco deixa a mão desse e vai funcionar. Isso aí. E a maior parte da população. E tu tem aqueles 20% que só vão aderir depois que já está consolidado, implantado, que as pessoas já fizeram muitas vezes ou já consumiram muitas vezes aquilo, e aí ele diz, bom, agora eu estou seguro, agora eu vou consumir. Isso vale para o Brasil, mas vale para o Rio Grande do Sul. Então, tu tem uma camada de consumidores aqui no Rio Grande do Sul que está muito disposto a consumir novidade. E a gente precisa, como marca, como varejista, entender isso. E entender o público que a gente trabalha para identificar quais são esses clientes que estão ávidos pela novidade e que vão me ajudar ou a testar, ou comprovar de fato, né, que dá certo aquilo que eu estou ofertando pela primeira vez. E o perfil desta nossa comitiva, Augusto? São empreendedores, é gente que está querendo desafios, que está buscando alternativas, que está necessitando, é um combo de tudo isso. Quem foi nos representar lá? Nós tivemos empreendedores e empreendedoras de pequenos negócios aqui do Rio Grande do Sul. O Sebrae, né, tem como missão, né, desenvolver os pequenos negócios. Então, nós priorizamos a nossa atuação sempre com pequenas empresas. E tivemos pessoas de vários lugares do estado. Tivemos empresas de material de construção, de moda, de saúde e bem-estar, de alimentação, que também se conecta como varejista, de Uruguaiana, de Porto Alegre, de Passo Fundo, da Serra Gaúcha, da região sul. Então, um grupo super múltiplo. E para a pessoa, né, fazer um investimento, para ir para Nova York, passar 10 dias longe do seu negócio, da sua família, ele tem uma característica que é fundamental. Ele está ávido por entender o que vai mudar no seu negócio e como ele pode aplicar. Então, ele é, em via de regra, curioso, ele é atento e ele está aberto a ver o que outros estão fazendo e como ele pode tropicalizar aquilo que está sendo feito nos Estados Unidos e trazer aqui para a nossa atividade. Agora, depois deste processo, né, desta viagem, dessa imersão, dá para dizer assim, volta para cá, cheio de ideias na cabeça,
Como é que entra o Sebrae aí, a partir do momento que esse empreendedor, esse empresário, volta para cá e diz, tá, eu quero fazer, mas de repente eu preciso de ajuda? Tu sabe, Glauco, a gente olha a imersão sempre colocando uma lupa maior no período que a gente está lá, né? Nesse caso, em Nova York. Mas as nossas imersões, elas têm 3 etapas. Ela tem uma etapa de preparação do empresário, da empresária que está indo para lá, para ele entender o que ele vai ver e não chegar lá e ficar perdido, né? Ele tem um momento em loco, onde a gente vai ver todas essas atividades, e ele tem o terceiro e o mais importante dos momentos, onde ele pega tudo que ele viu na segunda etapa, em loco lá, e ele vai criar planos de ação para implantar no seu negócio. E o Sebrae, ele vai acompanhar essas empresas e vai apoiar na implantação dessas novidades, dessas tendências e dos aspectos não que eles identificaram. Não interessa se eu estou em Uruguaiana, São Borja, se eu estou no Chuí ou estou aqui em Porto Alegre. Não importa. Nos 497 municípios, a gente vai ter a condição de ajudar o empresário a interpretar os elementos que ele viu e colocar em prática na sua atividade. E nesse processo, na sua opinião, qual é o maior obstáculo ou o maior desafio para esse empreendedor? Eu acho que tem vários, né? Tem um primeiro obstáculo de tu trazer aquilo e mostrar para os teus pares, para a tua equipe, para os teus sócios, às vezes. Às vezes é uma empresa de família. Exato. Que tem uma cultura enraizada lá. Né? Exato. E tu precisa mostrar que aquilo pode dar certo. Então, tu tem um primeiro desafio de convencimento. O segundo desafio é tu testar. E aí, na maioria das vezes, tu tem que testar rápido e barato. Então, às vezes, a gente pensa, eu vou implantar uma tecnologia de A no meu negócio, vou gastar milhares de reais e tal. Não faz isso. Vamos fazer diferente. Vamos identificar onde é que tem gargalos, vamos pegar as ferramentas que já existem, fazer um investimento pequeno e testar em alguns elementos, para ver se vai ou não vai dar certo. Se der certo, tu acelera depois, talvez fazendo algum investimento um pouco maior. Mas testa rápido. Então, o segundo desafio é o teste. É tu também estar disposto a rapidamente colocar em prática e ver se aquilo tem a perspectiva de dar certo ou não. Por vezes a ideia podia ser boa, mas tu vai colocar no teu mercado e ele não adere ou não aceita da forma como tu imaginou. Tá tudo bem, tu muda ele, tu busca um outro elemento. Então, o teste eu acho que é o segundo desafio importante. O terceiro é a gente ter constância, que eu acho que esse é muito importante, né? Quando a gente vai para um modelo de teste, a gente precisa entender que as coisas podem dar certo ou podem dar errado. Se der errado, tá tudo bem, a gente toma uma decisão. Abandonamos ou ajustamos e a gente vai de novo e testa de novo. E se der errado, a gente faz a mesma reflexão. Bom, eu abandono ou eu vou fazer novos ajustes para testar novamente? Então, a constância de aplicação é algo importante. Para a gente sair daquela primeira onda e depois passou algumas semanas, alguns meses, eu estou lá no meu dia a dia de operação, eu já não consigo mais ver aqueles testes e aquilo que eu estou fazendo da forma tão intensa como eu vi ali no início. Então, constância para aplicação é sempre um desafio importante. É algo como a vida, né? Correção de rumo, rever conceitos, às vezes, passa por isso também, mas o suporte me parece que é fundamental, porque comandando ou fazendo parte da gestão, às vezes não se tem a noção do conjunto, né? Se tem a ideia, mas não se sabe como implantar exatamente, né? Aliás, os negócios estão cheios desses exemplos aí, né? Sem dúvida. Então, eu acho que o Sebrae é um papel fundamental nesse aspecto aí. Bom, eu preciso fazer um intervalo. Já voltamos falando mais sobre este grande evento, a maior feira global do varejo do mundo, a NRF, essa nossa comitiva, comandada pelo Sebrae RS, que foi lá com este grupo e acompanhou as novidades. E a gente vai continuar falando no próximo bloco aqui no Visão 360. Até já. Visão 360 de volta, falamos sobre a comitiva comandada pelo Sebrae RS, que foi ao maior evento global do mundo no que diz respeito ao varejo. Estamos falando da NRF, que aconteceu em Nova York, que acontece todos os anos nos Estados Unidos, né?
Recebemos hoje o Augusto Martinenko, gerente de competitividade setorial do Sebrae RS. Augusto, eu sublinhei aqui do que foi visto lá, do que foi repassado, algo que eu queria entender um pouco melhor, né? O conteúdo autêntico como diferencial competitivo. Como é que se mede isso, se é que é mensurável? Alguém que tem um negócio e poder repassar isso para o consumidor e ser um diferencial? Eu acho que a autenticidade ela passa sobre vários aspectos. Tem um primeiro aspecto que é importante. A gente vai falar cada vez mais sobre personalização e não tanto sobre segmentação. Glauco, imagina que quando tu tem um negócio, tu estabelece o teu público-alvo, né? Tu diz que o teu público-alvo são mulheres de 20 a 30 anos, por exemplo, que tem determinada característica ou social, consumo, não importa. Tu tem um grupo tão grande de pessoas que tu coloca no mesmo bolo e que ali tem... Cada pessoa ela é diferente da outra. Ela vem com contextos diferentes, ela vem com estímulos diferentes. E quando a gente fala em ser autêntico, a gente fala também em entender que aquelas pessoas são únicas e que tu, como negócio, pode se relacionar de forma individual e personalizada com elas. Algum tempo atrás, a gente não tinha como fazer isso. Então, tinha como cada cliente conhecer ele e personalizar. Hoje, com inteligência artificial, com modelos onde tu identifica aquele cliente, pega informações de relacionamento que ele já teve contigo, tu consegue personalizar as coisas. Tu consegue dizer o seguinte: o Glauco gosta de uma camisa branca e rosa, por exemplo. O Augusto, ele gosta mais de uma camisa azul. E na hora tu consegue identificar melhor os produtos ou serviços que tu tem, considerando não um homem de 40, 50 anos, mas sim o Augusto, o Glauco. Então, a autenticidade parte em tu ter condições de identificar a pessoa, o consumidor, o cliente que está lá. Então, acho que esse é um primeiro aspecto importante. Essa questão da concorrência, que hoje está mais acirrada do que nunca, e as dificuldades elas estão maiores, porque crédito é difícil, tem redes sociais que o empreendedor tem que se adaptar. O que faz uma empresa ser diferente da outra e levar vantagem? Qual seria o principal aspecto, na sua opinião, levando em conta tudo que vocês viram, mas, enfim, da bagagem desse tempo todo que vocês estão acompanhando as coisas no Sebrae? Eu acho que nada substitui a capacidade que nós temos que ter como varejistas de conhecer o nosso cliente. Lembra que antigamente no interior as pessoas diziam assim: o meu negócio é diferente porque eu conheço o cliente que chega até a minha loja. Diziam até que, olha, trata o cliente pelo nome, isso é o primeiro passo. Eu lembro lá no interior que a gente chegava e a pessoa já vinha cumprimentar chamando pelo nome. Perfeito. Isso, se acontecesse numa empresa maior, dava aquela sensação de, eu sou importante, né? Exatamente. Só que como era difícil fazer isso numa empresa grande, porque uma empresa grande recebia 100, 200 clientes por dia. Mas a gente tem tecnologia agora para que as grandes também possam chamar os seus clientes pelo nome. E aí, acho que nada substitui a capacidade, principalmente que os pequenos têm, de entender aquele cliente com mais profundidade. De novo, não é só sobre conhecer o nome do cliente, é conhecer o que ele prefere, é lembrar do que ele consumiu comigo há um tempo atrás e que pode me ajudar a fazer uma oferta de algo que talvez ele nem lembrasse que queria, mas que eu estou ajudando ele a lembrar. É importante sempre lembrar que conhecer o cliente é ajudar ele a tomar e fazer as suas escolhas. Lá em Nova York, Glauco, a gente viu uma série de operações que estavam agregando serviço à oferta de produtos que ela já tinha. Por exemplo, a gente foi numa loja que se chama Uniqlo. É uma das principais marcas japonesas de roupas, casacos e tudo mais. No final da loja, a Uniqlo ela tinha um espaço bem grande só para reparos de roupa. Pera um pouquinho, mas ela vende roupa nova. Parece que é contra o negócio, né? Parece que é contra o negócio. Mas ela se deu conta do seguinte, que tem aquele casaco que tu gosta muito e que tu não quer te desfazer dele.
Tu não quer comprar um novo, tu quer arrumar ele. E aí ela entendeu que vai ter clientes que não vão lá mais só para comprar uma roupa nova. Eles vão lá para ter um determinado serviço, se conectar a alguma oferta, não só de produto que tu está fazendo. Então tu imagina que tu foi lá, tu arrumou o teu casaco, tu entrou na loja, tu tá lá dentro se conectando a várias outras ofertas que aquela marca tem e daqui a pouco tu arrumou o teu casaco, mas tu também precisa de uma calça, tu também queria uma camiseta nova. E aí tu tá levando o cliente para dentro da loja, podendo ajudar ele em algo que é relevante para ele e tá tendo a chance de fazer uma oferta e se relacionar com ele ao ponto de talvez ele comprar algo que ele não compraria de ti, afinal não teria ido lá na tua loja, não teria se conectado. Bom, mas aí eu tenho que fazer uma pergunta, sou obrigado a fazer uma pergunta para o Augusto Martinenko, gerente de competitividade setorial do Sebrae RS. Isso também não diz respeito a uma questão cultural que é bem diferente da nossa? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, e quem já foi sabe, se eu quero devolver um produto, é muito mais fácil que no Brasil. Trocar um produto, enfim, embora nós tenhamos evoluído. Tem coisas que são de difícil aplicabilidade no Brasil, não acha? Eu particularmente não acho. É? Acho que nós temos um desafio de cultura e mentalidade, então, é como tu me perguntou, né? Pô, mas não concorre com o que ele fazia? Pensa que tu tá agregando um serviço adicional ao que tu faria. Essa pessoa que tá indo consertar o casaco, não é porque tu tá consertando o casaco que ela não vai comprar um novo casaco. Ela já tinha decidido não comprar um novo casaco. Vamos pensar um outro exemplo. Vamos imaginar que tu tem uma loja de bicicletas, por exemplo, e que tu constrói eventos, atividades, para que essas pessoas que gostam muito de bicicleta possam estar juntos, fazendo uma trilha, passeando pela orla de Porto Alegre ou algo assim. A tua empresa não é de turismo ou de serviço, de rotas para andar de bicicleta, mas tu está estimulando que aquela comunidade se conecte com ela e contigo. E a partir daí tu tem uma chance maior de talvez vender um dos produtos que tu está lá ofertando. Então, Glauco, eu acho que tem uma questão cultural que a gente precisa cada vez olhar mais. Diminuir as barreiras daquilo que é certo ou errado e se conectar cada vez mais na necessidade do nosso cliente. Se os nossos clientes fazem parte de um grupo que faz yoga todos os dias e eu vendo produtos que se conectam a isso, por que eu não vou ofertar uma aula de yoga para essas pessoas? Se eu vou estar trazendo elas para o meu ambiente, eu vou estar criando uma experiência adequada e assim por diante. Eu comentava contigo sobre um exemplo de um dos participantes da NRF que mudou o horário de atendimento do seu negócio, porque ele entendeu que o influenciador do seu negócio, ele chegava na empresa um pouco antes. Por conta do trabalho, é uma empresa de construção, né, que vende materiais de construção civil. Só deixando claro, uma empresa, a gente está falando de uma empresa daqui que foi lá participar. Um pequeno negócio. Sim, aqui do Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul. Aqui do Rio Grande do Sul. Que mudou o seu horário porque ela entendeu que o cliente dela chegava um pouco antes e esperava para ser atendido. Ele disse, pô, pera um pouquinho, se ele tem compromissos lá com as obras, que começam já num período da manhã bem cedo, eu vou abrir antes, porque eu vou ser a loja que melhor vou atender a necessidade desse meu cliente. Afinal, ele precisa comprar o material para depois ir para a obra e começar a atividade dele. Isso é entender o cliente. Isso é fazer ajustes grandes ou pequenos para estar conectado àquela necessidade que ele identifica do seu público. Uma coisa é certa, não basta ter produto, né? Sem dúvida nenhuma. Produto é pré-requisito. Qualidade, compromisso com a qualidade, com a entrega. Mas essa qualidade não diz respeito somente ao produto também. É isso que a gente tem que... a tal da experiência é uma coisa tão ampla, né? Que se a gente for pensar, pode ser mudar o horário de atendimento, a forma de atendimento, mudar o produto, se for o caso. É tão amplo isso, né? Eu acho que sim, porque ele não está conectado com o que tu está fazendo, ele está conectado com o que o teu cliente deseja. Vão ter clientes que vão desejar
ter um café quentinho quando chegar na tua empresa. Vão ter clientes que vão desejar ter um horário estendido para poder para usufruir das suas atividades. Vai ter um cliente que ele vai querer primeiro se conectar com um grupo de clientes para depois consumir da tua marca. Desculpa te interromper, agora eu me lembrei do caso de um conhecido que ele não gosta de ir em determinado estabelecimento comercial, supermercado, não vou dizer o nome, porque é horrível de estacionar. Parece brincadeira, mas é verdade. Isso faz parte da experiência. Ele não consegue estacionar direito na garagem que é oferecida pelo estabelecimento. E por isso ele não gosta de ir. Os produtos são os mesmos que outros supermercados? Sim. Os preços são competitivos? Sim. Mas a experiência dele não foi boa. Não sei se ele chegou a bater o carro, enfim, se ele teve dificuldade. O fato é que ele não gosta de ir naquele estabelecimento. Gente, se for pensar, é uma série de coisas. Sem dúvida. E a necessidade que tu tem de entender esse teu cliente, ela é fundamental. Como é que tu vai fazer uma ação para melhorar o teu estacionamento, que às vezes é só ampliar o tamanho da vaga, que já vai ajudar ele, ou seja, pintar a vaga diferente, ajustar aqui ou ali. Como é que tu vai saber e vai implantar se tu não conhecer ele, se tu não conversar com ele, se tu não estiver aberto para ouvir com atenção quem está consumindo ti ou quem tu gostaria que consumisse ti. Essa questão de estar aberto, me parece que é o pré-requisito fundamental, faz parte da característica que o Augusto manifestou da nossa comitiva e da maioria, certamente, que vai para essa feira, é estar aberto. É pensar, de vez em quando, inclusive fora do que a gente chama da caixa, para buscar alternativas. Porque está difícil, né? Claro. O cenário atual está muito difícil. E muitas vezes tem mais erros do que acertos em vários negócios e isso decreta vários estabelecimentos fechando a todo momento e as pessoas não sabem exatamente por que fecharam. Exatamente. Entender o seu negócio é um desafio? Entender o seu negócio é um desafio, entender o seu cliente é um desafio, entender o porquê que o teu cliente compra de outro e não está comprando de ti. Esses elementos, eles são fundamentais para te tomar uma decisão. Se tu não sabe, ou se tu não tem uma hipótese de onde ir, qualquer caminho é válido. Qualquer mudança que tu fizer pode gerar alguma coisa. A capacidade que tu tem de entender o teu cliente, de trazer ele para perto de ti, de tu ofertar uma experiência adequada, que passa não só por tu vender o produto, mas por tu entender o que ele quer, do que ele precisa, é fundamental para que tu tenha sucesso. Afinal, senão tu só vai trocar dinheiro por mercadoria. E já há algum tempo, a relação de transação, ela já não é mais definitiva para a escolha daquele cliente. Comprar bem e vender bem, ele é pré-requisito. Ele não é mais diferencial competitivo. O diferencial está em tu entender o cliente e adequar aquilo que ele quer. Muito bom. Augusto, me diga uma coisa, a partir do momento que um integrante da comitiva foi, por exemplo, no evento, né, na NRF, que buscou o suporte do Sebrae RS, que pensou em alternativas para o seu negócio, que implantou, aí como é que passa a ser essa relação? Como é que funciona esse intercâmbio? Eles fazem relatórios, vocês fazem, enfim, reuniões, como é que funciona isso? Legal, nós temos um último encontro, a gente, nessa jornada, né, do pré, o durante e o pós-NRF, nós temos um encontro marcado com esses empresários na Feira Brasileira do Varejo, que vai acontecer aqui em Porto Alegre em maio, onde os empresários vão apresentar os seus cases de implantação, né? Vão apresentar os seus cases. E lá eles vão mostrar o que fizeram nos seus negócios com base no que eles aprenderam e viram em Nova York. E aí o Sebrae dá toda uma visibilidade para esses clientes, para que eles também possam servir de estímulo ou de inspiração para outros varejistas que não tiveram a oportunidade de ir, mas que vão ver na prática esses conceitos serem aplicados. Então, esse é um grande momento, né? Que é o momento onde a gente celebra aquilo que deu certo, que foi implantado, mas que a gente estimula que outros possam também implantar aquilo que foi Claro, feito. até porque não tem sentido. O Glauco trouxe uma ideia maravilhosa, implantou
deu super certo o negócio dele, mas ficou com o Glauco. Enquanto o Sebrae, que tem também por obrigação replicar as informações, poxa, o que aconteceu que o Glauco melhorou tanto e como pode ser aplicado em outras empresas, Perfeito. em outras instituições. E tu sabe que as principais inovações que a gente vê, elas não acontecem tu olhando para o teu concorrente. Na maioria das vezes é tu olhando para negócios que não tem diretamente a ver com o teu. Pô, pera um pouquinho, mas aquele material de construção, ele implantou uma coisa que se eu trouxer para o meu negócio e fizer esse ajuste... Mesmo que o meu negócio não seja material de construção. Mesmo que o meu negócio não seja material de construção. Pô, talvez aqui para minha ótica seja bacana eu implantar isso que ele implantou, porque eu lembro que o meu cliente está pedindo que eu faça isso. Está pedindo um horário diferente, está pedindo uma experiência diferente. Então, tu te conectar com coisas de outros setores é um passo importante para vir ideias que não são, ou que ainda não estão sendo implantadas no teu segmento. Bom, isso me surpreende, de certa forma. Para mim era muito mais fácil olhar por que o Glauco fez certo e, de repente, copiar na empresa do Augusto. Mas pode ser em outro setor, então, e muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, em outro setor, em outro ramo, que surge a inspiração. E o fato de voltar atrás, corrigir rota, errar e acertar, esse processo, vocês estão ali também para dizer, vamos lá, vamos corrigir então, vamos por outro caminho que esse não deu certo. Por quê? Porque muita gente, às vezes, desanima. Sem dúvida, né? E um pequeno tem a capacidade de testar e ajustar de forma muito mais rápida e barata do que um grande. Imagina um grande varejista que precisa fazer uma implantação em uma das lojas. Quantas autorizações aquele gerente da loja não precisa ter para fazer um ajuste lá? Vai para a diretoria de São Paulo, da sede não sei aonde. Quando um pequeno negócio, ele está com a sua estrutura de decisão muito próxima. E aí ele pode tomar a decisão de fazer uma mudança, testar, deu certo, potencializa, não deu certo, vamos pensar, vamos repensar. Talvez a gente tenha avaliado mal. Ou talvez vamos ajustar aqui, porque talvez tenha uma chance maior de dar certo. Então, o pequeno negócio, ele tem as condições adequadas para testar. Mas, às vezes, né, ele também precisa de um empurrão. Ele precisa de alguém que possa dizer, vamos lá, vamos testar junto, a gente está junto nessa história, a gente vai te ajudar a avaliar os resultados, a fazer os ajustes necessários. E aí o Sebrae, por vezes, ele entra com a capacidade técnica, mas às vezes também dando confiança para que aquele empresário, para aquela empresária possa colocar em prática essa hipótese que ele tem, fazer a mudança, testar e daqui a pouco é nessas pequenas mudanças que coisas grandes acontecem. E só para reforçar aquilo que o Augusto já falou antes, nem sempre diz respeito a dinheiro. Não. Né? Para fazer, eu vou precisar de muito dinheiro, o dinheiro está muito caro, não tem crédito, não passa necessariamente por investimentos relevantes. Então, depende muito daquilo que tu está colocando em prática. Por óbvio, se tu quiser colocar uma grande máquina para fazer uma customização, precisará de um investimento. Por vezes é uma decisão de horário, é uma decisão de oferta, Passa por marketing também, às vezes, ou não? Eu acho que no momento de teste, tu precisa comunicar para aquela comunidade, para os teus clientes que tu está implantando. Sim, então, passa por uma boa comunicação. Mas, por vezes, passa por tu ter a capacidade de genuinamente ouvir o teu cliente. Antes de tu dizer que tem uma coisa boa, ouve dele se aquilo é bom. Pergunta para ele se é bom. Pergunta se aquilo faz sentido. Para depois tu poder levar para uma massa maior de clientes. Glauco, lembra o que eu comentei? Uma pequena parcela, uma parcela menor dos teus clientes está ávido pela novidade. Sim. Ele quer te ajudar a tu dar um passo de inovação e ele vai testar para ti. Não é todos, é uma parte, mas ele quer fazer isso. Utiliza esses clientes, no bom sentido, para te ajudar a encontrar essas decisões. Muito bom. Um belo bate-papo com Augusto Martinenko, gerente de competitividade setorial do Sebrae RS. Falamos sobre a comitiva, né, que foi ao maior evento global do varejo, que é a NRF, lá em Nova York, nos Estados Unidos, mas também demos uma passada, de uma forma geral, pelo trabalho, pelo suporte dado pelo Sebrae RS e pelos desafios que têm os nossos empreendedores no dia a dia, que não está fácil. Augusto, muito obrigado pela presença aqui no Visão 360.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. O Sebrae está à disposição dos empresários de pequenas empresas, dos empresários e empresárias de pequenas empresas. É o nosso objetivo, é o nosso desafio ajudar que as empresas possam ser cada vez mais competitivas. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. O Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Você que nos acompanha todos os dias, das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.